Olá, pessoas queridas do meu coração, eu estou a Fausta, facilitadora de autoconhecimento, e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Pela segunda vez, você já notou que eu mudei o negócio, né? Eu continuo terapeuta energético espiritual, mas eu tenho ressignificado o meu trabalho, porque ainda como terapeuta, o meu papel é facilitar o autoconhecimento, a autocura. Para mim, toda cura é uma autocura. Não tem como eu curar você. Assim como não tem nenhum médico curar você. O médico, se você está com alguma questão, você vai lá e ele vai te dar as orientações adequadas, que se você seguir, podem te levar à cura. Porque muitas vezes ele vai te dar as orientações adequadas, você vai tomar a medicação, cumprir o que ele te disse e seu corpo não responde, né? Senão ninguém desencarnava doente, se o médico fosse capaz de te curar. E não era nem isso que eu queria falar hoje, mas é o que veio, é o que eu tô sentindo de falar, conversar um pouquinho com vocês sobre autocura, que é uma coisa que vai começar a pipocar cada vez mais, porque a gente, tem essa capacidade, 2, estamos entrando numa nova era, uma era em que a gente vai ser convidado a ter cada vez mais responsabilidade sobre nós mesmos. Isso inclui nossa saúde física, mental, espiritual e energética. Então, quem tem que cuidar do seu corpo físico é você, do seu corpo emocional é você, do seu corpo mental é você e do corpo energético também é você. Olha que beleza! Mas a novidade boa é que hoje em dia a gente tem já várias possibilidades para te ajudar a tratar cada um desses corpos. Antigamente a gente só tratava o físico em geral. E o corpo físico não é o corpo causal, não é nele que está a raiz da questão. Então, muitas vezes não vai adiantar você fazer só o tratamento do corpo físico, porque se você não tratar os outros, o corpo físico se cura, mas você continua com o mesmo padrão nos outros corpos que vão recriar aquela doença no corpo físico de novo, né? Quantas pessoas você conhece que já passaram por isso? Já tinham sido curadas na medicina, tudo certo, e passam 10 anos, ela volta a apresentar o mesmo problema. Por quê? Porque o padrão lá no corpo causal não foi olhado. E se a gente repete o padrão, a gente repete o resultado. Eu acho que é de Einstein essa frase, mas eu não tenho certeza. Loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você quer que alguma coisa na sua vida mude, você precisa mudar a sua postura perante isso. Eu lembro sempre da minha mãe, que foi num gastro, um médico normal. E aí ela voltou lá um tempo depois com o mesmo problema. E aí ele virou: a senhora fez isso que eu te recomendei da última vez? Ela: não. Ele: então não sei por que a senhora vem aqui, que a senhora não faz nada do que eu mando. Então, se você for no médico, ele te recomendar uma medicação, você não tomar, não vai resolver o problema. Se for num terapeuta, ele te recomendar trabalhar um padrão, você tira ali, limpa o que tem, mas você continua construindo aquele padrão, não vai resolver o problema. E é interessante a gente saber e lembrar que tudo que é aquilo que a gente foca, cresce. Então, eu tô falando aqui, gente, da minha própria experiência, sabe? Algumas questões que eu trazia para terapia, eu, enquanto a pessoa que está sendo terapeutizada, né? Tem questões que elas voltaram e voltam até hoje várias vezes. E algumas vezes elas voltam porque elas precisam chegar num
no final, na profundidade, né? O negócio é uma espiral e a gente tem a ilusão de que a gente está passando pelo mesmo ponto, mas a gente está passando pelo mesmo ponto em outro nível. Então, ele está mais aprofundado. Tem essa parte, e isso é válido e é real. Agora, tem uma outra coisa que também acontece. Aí você vai lá, um terapeuta, energético. Aí você limpa todo o seu campo. Mas você continua no seu campo mental reforçando aquilo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só ver isso. Você começa a alimentar de novo o problema. E gerar massa em todos os outros corpos de novo. E depois precisa passar por tratamento em todos os outros corpos de novo. Por isso que é muito importante a gente ganhar consciência sobre o que a gente está fazendo. E não simplesmente seguir só o barco, assim, toca do jeito que dá. Eu comecei hoje, vou falar recentemente, mas foi hoje, um processo para tratar minhas axilas sobre o odor. E nesse processo eu preciso usar um sabonete diferente para elas e eu preciso usar uma toalha diferente para elas. Isso exige atenção plena. Lembra do Eckhart Tolle? O poder do agora? É isso. Porque hoje, primeiro dia, entrei no banho, peguei o sabonetinho especial delas, lavei elas, deixei elas de molho, que tem que ficar 1 minutinho de molho, fui limpar o resto do corpo. A hora que eu fui limpar o resto do corpo, eu já passei o sabonete normal, comum, nelas também. Então, eu enxaguei, passei de novo o sabonete delas, aguardei de novo 1 minuto. Quando eu fui secar, eu quase peguei e sequei com a toalha normal. E aí você precisa estar atento o tempo inteiro. E por quanto tempo eu vou precisar ficar assim? Até automatizar esse processo. O nosso cérebro ama automatizar processos, porque ele gasta muito menos energia. Se você pegar o livro Rápido e Devagar, 2 Modos de Pensar, do Daniel Kahneman, ele chama de sistema 1 e sistema 2. É o sistema que você tem que estar presente, você está gastando energia o tempo todo, que você usa para aprender novas coisas. E tem o sistema que ele é automático. Então, se você dirige, por exemplo, talvez você lembre, eu lembro com muita clareza, a primeira vez que eu entrei no carro, e aí o instrutor da autoescola falou, não, agora me explicou isso, aquilo outro, acerta, agora você dá partida. E eu olhei para ele assim, ui! Você olha pro retrovisor, dá seta, olha pro retrovisor de cá, olha pra frente, dá partida, desliga a seta. E eu ficava assim, tipo, nunca vou fazer isso, nunca vou saber fazer isso. Mas, alguns bons anos depois, eu faço isso. E eu considero que eu dirijo muito bem quando eu estou muito bem emocionalmente. Porque é um dos primeiros lugares que apontam pra mim que eu tô precisando olhar alguma coisa no meu processo interno é na direção. Eu comecei a dirigir mal, eu preciso olhar pra dentro. Como terapeuta, né, como facilitadora de autoconhecimento aqui no Instagram com os meus clientes, eu já faço isso o tempo todo. E é extremamente cansativo, tem horas, tá? Tem horas que é cansativo, tem dias que eu só falo assim, espiritualidade. Ajuda, hoje tô aqui me colocando, vocês me ajudam, porque não tô dando conta. E tá tudo bem a gente não dar conta, sabe? A gente só precisa entender que a gente não tá dando conta naquele momento, mas que é por um momento, e se recuperar, e se colocar à disposição da cura, para que a gente se cure, para que o nosso próprio corpo se cure. E é assim que a gente consegue resultados. Mas eu me olho o tempo todo, eu tô em tratamento o tempo todo, eu tô em autotratamento praticamente o tempo todo. Daí fica mais fácil porque eu já estou treinando isso há muito tempo. Mas você pode treinar na sua vida, no seu dia a dia, dar comandos para o seu corpo e começar a observar o que você tem feito no automático. É importante você observar o que a gente chama de gatilho. Qual é a atitude que está logo antes de você apresentar aquele comportamento que é automático e que não está te fazendo bem?
Uma vez eu participei, né, do processo de autoconhecimento de um amigo meu, na PNL, na Programação Neurolinguística, e ele queria parar de fumar. E aí a gente foi investigando, né? O que tem antes? Antes de fumar sempre tem o beber. E o que tem antes de beber? Qual é o significado disso para você? Sair com os amigos. Então, dá para sair com os amigos sem beber e rir do mesmo jeito? Dá. É esse o benefício que você quer, não quer? Mas você não precisa continuar. Você não precisa beber e fumar porque você tá com os amigos. Dá para rir, dá para encontrar os amigos sem ter que beber e fumar. Então, é todo esse trabalho de estudar o que tá antes do seu comportamento. Por exemplo, eu sempre quero um café depois do almoço. Ou assim que eu tomei o café, eu quero um chocolate. Então, é importante a gente olhar, investigar minuciosamente para entender o que a gente faz logo antes de executar aquilo que a gente está executando no automático. E isso já gera muitas curas, muitas autocuras pra gente. Porque é a gente se conhecer, é a gente hackear o nosso próprio sistema. É a gente olhar como que a gente funciona e falar, cara, eu não quero funcionar mais desse jeito. E aí colocar energia para, por um tempo, você decidir criar novas trilhas neurais, novos caminhos, novas formas de fazer aquilo que você já faz. E aí, mas de uma forma que seja mais legal para você. E aí, com o tempo, você vai colhendo os frutos dessa autoobservação. Experimenta e depois vem aqui e me conta o que você já conseguiu evoluir no seu autoconhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no canal para que mais pessoas conheçam esse conteúdo. Se acha que tem alguém que vai gostar e que pode ser beneficiado com esse vídeo, encaminha para ela. E se você quiser também algum atendimento individual, eu atendo com Theta Healing, terapia multidimensional e metodologia humanoterapeuta e também facilito os círculos da vida. Você pode saber tudo no site aqui embaixo, www.estoufausta.com.br. Um prazer sempre. Eu te vejo na próxima semana. Beijo.